dentro dessas possibilidades de erro, se a gente for parar para pensar, não existe nenhum ser humano que não erre. Não existe nenhum ser humano que não erre. A primeira família errou. A primeira empresa errou. Porque se eu for falar, por exemplo, trazendo aqui uma linguagem no sentido literário da nossa tradição judaica cristã, a primeira empresa da face da terra errou. Eles erraram. Quando trazendo para a nossa tradição judaica cristã, a primeira empresa se chamava Éden Limitada, onde o fundador dessa empresa tinha um currículo impressionante. Deus. Inabalável, inatacável. Deus, que foi o fundador dessa empresa, tá? Contratou ali 2 funcionários, né? E entre esse funcionário não poderia ser ninguém de fora. Foram treinados no RH da vida, Adão e Eva, entendeu? E Deus, que foi o fundador dessa empresa, chamou Adão e Eva agora para ser contratado e expôs ali uma regra. Para Adão e Eva existia uma regra. Uma só regra. E dentro dessa regra, eles poderiam fazer qualquer coisa. A regra era simplesmente assim: de todos os frutos que existem ali, vocês podem comer, menos de um fruto. Então era a família perfeita. Era a família que estava mais próximo de Deus do que as pessoas estão agora. Então eles erraram. A primeira família agora erraram, porque quando Deus determinou para eles que eles poderiam comer tudo, menos de uma fruta que não poderia comer, trazendo para o sentido de hoje, as pessoas podem achar, mas Estênio, eu erro hoje porque tem isso. Estênio, as pessoas erram hoje porque nós temos muitas regras. E é nesse ponto que eu queria dizer para vocês. A gente desejava, e muitos desejam, que nós tivéssemos somente uma regra. Então o que eu quero dizer? Eles lá tinham uma regra. Eles não tinham, dentro dessa regra, eles tinham a possibilidade de tudo estar ao alcance deles. A maioria das coisas era favorável a eles, né? Não tinha preocupação com horário, não tinha sogra, não tinha genro, não tinha cunhado. Mas eles erraram. E trazendo para a nossa situação hoje, se nós tivéssemos hoje, no nosso estilo de vida, somente uma regra, mesmo assim nós íamos violar essa regra. Então o erro, ele faz parte da espécie humana. Então constantemente nós estamos vivendo com o erro. E a minha mensagem que eu deixo aqui para vocês é que quando nós erramos, nós temos uma possibilidade dentro desses erros de acertar. Porque quando eu erro, o meu erro ele fere o meu orgulho. Quando eu erro, o meu erro ele fere a minha, como se diz assim, a minha vaidade. Quando eu erro, o erro ele fere o meu orgulho, a minha vaidade, a minha, como é que se diz? Não lembro do nome agora. Mas o erro também, ele traz uma indicação para a minha vida de que eu não sou perfeito, que eu sou imperfectível, eu estou no processo de perfeição. Então, o aprendizado, o aprender, é para onde isso que eu tenho que me direcionar, para esse aprendizado, para que eu possa aprender. Então, cada vez que eu erro, eu tenho uma oportunidade de aprender. Cada vez que eu erro, me indica, traz uma indicação para mim que eu não sou perfeito. Então as pessoas de fora, que eu não conheço, a vida de nenhuma delas, erram. Assim como eu erro, assim como você também erra.